absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. A prévia submissão de conflito trabalhista à Comissão de Conciliação Prévia é faculdade assegurada ao trabalhador, não impedindo o acesso direto ao judiciário. O ideal é que as mães ofereçam aos bebês somente o leite materno até os 6 meses de vida. A conscientização de cada indivíduo como ser participante do planeta é importante para a mudança, para a sustentabilidade. Olá, boa tarde. Boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal fez hoje a abertura do segundo semestre judiciário de 2018. A sessão extraordinária foi convocada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. E que tem mais informações a respeito desta primeira sessão plenária do semestre é o repórter Gabriel Seafrei, com quem nós conversamos agora ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Na abertura da sessão e reinício dos trabalhos, a ministra Carmen Lúcia deu as boas-vindas aos demais ministros e destacou a importância do respeito à Constituição Federal e também às decisões tomadas pelo Poder Judiciário como uma forma de garantir a democracia no país. Vamos acompanhar o que disse, então, a presidente do Supremo Tribunal Federal. Neste tempo de grandes preocupações para todos nós, cidadãos brasileiros, de dificuldades, mas também de possibilidades, eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. Na sequência, os ministros iniciaram julgamentos. Foram 3 ações diretas de inconstitucionalidade, todas com o mesmo assunto, a consolidação das leis do trabalho. A relatoria dos 3 processos era da ministra Carmen Lúcia. Acompanhe agora na reportagem todos os detalhes. Nos processos, partidos políticos, confederações e trabalhadores liberais e do comércio questionavam 3 pontos da CLT. O primeiro, de que antes de judicializar processos trabalhistas, as causas deveriam passar por uma comissão de conciliação prévia. A segunda, de que em processos mais céleres, a citação não poderia ser feita por edital. E, por último, a existência de eficácia liberatória geral dos acordos firmados nas comissões de conciliação prévia. A primeira a votar foi a ministra Carmen Lúcia. Ela entendeu que o envio à comissão de conciliação pode existir, mas não pode ser uma condição para ajuizamento do pedido. Quanto à citação por edital, ela manteve a vedação e a eficácia liberatória geral. Estou votando no sentido de julgar parcialmente procedente os pedidos formulados nessas 3 ações para dar interpretação conforme a Constituição quanto ao artigo 625-D, parágrafos 1º a 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, assentando que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar a demanda diretamente ao órgão judiciário competente. Os ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso acompanharam integralmente o voto da ministra, destacando a possibilidade da judicialização do pedido e a oportunidade do trabalhador escolher se quer aguardar a comissão de conciliação ou ir direto para o ajuizamento. E a análise econômica do direito hoje prega meios para não se ingressar em juízo. Como é que se não se ingressa em juízo, como é melhor não se ingressar em juízo. Por outro lado, se nós assentarmos que é obrigatório o acesso à justiça, eu vou inviabilizar a figura do Código Civil da transação, que é algo desejável. A prévia submissão de conflito trabalhista à Comissão de Conciliação Prévia é faculdade assegurada ao trabalhador, não impedindo o acesso direto ao judiciário. Portanto, não há inconstitucionalidade possível aqui, se alguém quiser exercer uma faculdade, renunciando a ir a juízo. Termo firmado perante Comissão de Conciliação Prévia, sem ressalvas e sem vício de consentimento,
possui eficácia liberatória geral referente às parcelas decorrentes do contrato de trabalho. O ministro Edson Fachin concordou com parte do voto da ministra. Divergiu apenas quanto à eficácia liberatória geral, entendendo que o dispositivo é inconstitucional. Ele foi acompanhado pela ministra Rosa Weber. Como a expressão que está na lei é eficácia liberatória geral, tenho para mim que essa expressão é inconstitucional. Portanto, aqui eu entendo pela redução de texto e pela inconstitucionalidade parcial. Parece-me que a consagração dessa eficácia liberatória geral, ela contraria não só os princípios, mas o próprio ordenamento jurídico trabalhista como um todo. O ministro Marco Aurélio, que havia concedido liminar nos processos, hoje acompanhou integralmente o voto da ministra. Havendo a transação, havendo a conciliação, havendo o desejável entendimento entre as partes da relação jurídica, o que consignado no termo há de ter validade. Por unanimidade, a Comissão de Conciliação Prévia e a vedação da citação por edital em processos mais céleres foram mantidas. E por maioria de votos foi mantida a possibilidade da quitação geral das verbas trabalhistas feitas nos acordos das comissões, desde que não haja ressalva. Bom, e para comentar a sessão plenária de hoje, está aqui conosco a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, antes de mais nada, boa tarde para você. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Cadu. E boa tarde a todos, né? Agora há pouco tempo com Gisele, né? Vamos lá. Essa decisão é uma decisão positiva para os trabalhadores, né? Quais as principais mudanças, né? E a manutenção do que já previa a CLT? Extremamente positivas a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal no que diz respeito aos trabalhadores, porque garante ao trabalhador o direito de levar a sua demanda diretamente ao Poder Judiciário, sem ter que antes se submeter a uma via administrativa, que é a Comissão de Conciliação Prévia. Essas comissões elas foram criadas no ano de 2000 e, na época em que foi criada, constou no artigo da CLT que haveria necessidade das discussões trabalhistas serem obrigatoriamente levadas primeiro à Comissão de Conciliação Prévia, para só depois, não havendo uma conciliação, pudesse então ser ajuizada uma reclamação trabalhista. Na época foram ajuizadas ações diretas de inconstitucionalidade, inclusive na oportunidade teve pedido de liminar. O próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive na ocasião, chegou a suspender esse dispositivo. Então, desde então, essa prática ela não vem acontecendo porque houve uma decisão do Supremo suspendendo a eficácia dessa obrigatoriedade de submissão das demandas à Comissão de Conciliação Prévia. Hoje, o plenário, então, consolidou esse julgamento, né, foi julgado o mérito, confirmando ali o entendimento que já havia sido demonstrado na liminar, no sentido de que levar essas causas para a Comissão de Conciliação Prévia é uma faculdade do empregador e não uma obrigatoriedade. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz quando estávamos ao vivo acompanhando a sessão plenária, e o comentário que é a tendência moderna justamente de se buscar exatamente a conciliação. Tanto que todo mundo sabe, todo trabalhador sabe, que normalmente você tem primeiro audiência de conciliação, mas não se confunde a audiência de conciliação com as comissões de conciliação prévia que são no âmbito administrativo das empresas. Exatamente, Cadu. As conciliações no âmbito do judiciário, elas permanecem. O que, na verdade, o Supremo acabou decidindo é que no âmbito administrativo, ou seja, na via pré-processual, as causas não precisam ser levadas imediatamente para as comissões de conciliação prévia. É claro que quando você ajuiza uma reclamação trabalhista ou uma ação em qualquer outro grau de jurisdição, mesmo na justiça civil, a questão da conciliação, da resolução dos conflitos com métodos alternativos é extremamente importante e isso não é diferente na justiça do trabalho. Então, as conciliações dentro do processo do trabalho, elas ainda vão ser possíveis de acontecer. O que não vai ser obrigatório é a necessidade de submeter antes essa situação à análise de uma comissão de conciliação prévia. Agora, Gisele, o que a gente pode esperar agora do segundo semestre no plenário do Supremo Tribunal Federal, sobretudo agosto, né, que é o último mês da ministra Carmen Lúcia à frente da presidência do Supremo? Exatamente, Rafa, nós estamos aí caminhando para os últimos 40 dias
da presidência da ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal, né? A segunda mulher a exercer a presidência da mais alta corte do Judiciário brasileiro. Nós temos, inclusive, uma pauta bastante produtiva, uma previsão de uma pauta bastante produtiva até o dia 12 de setembro, que é quando, então, a ministra deixa a presidência do STF. Temas importantes, temas sociais, como o que nós temos até mesmo agora à tarde na pauta, que diz respeito à idade mínima para ingresso no ensino fundamental. Serão discutidos temas extremamente relevantes. Outras possibilidades de discussão, pelo que nós vimos na pauta, no que diz respeito ao sacrifício de animais em relação às religiões de matriz africana. Então, são temas importantes. Outro tema que eu posso falar também relacionado à educação é a questão da constitucionalidade do homeschooling, ou seja, a possibilidade dos pais, ao invés de levarem seus filhos para estudar, né, numa instituição pública ou instituição de ensino privada, de poder educar seu filho ali no âmbito do próprio lar. Então, são temas sensíveis, temas importantes. De interesse de toda a sociedade, né, de toda a Gisele? sociedade, é verdade. Essa é a pauta que nós aguardamos aí, que a ministra deve efetivamente liquidar. Existe uma previsão já de pauta para até 12 de setembro. Ok, obrigada mais uma vez pelas informações, pelos esclarecimentos aqui conosco, Gisele. Eu que agradeço. A Gisele volta logo mais direto do plenário, na parte da tarde, porque aí, Rafaela, nós temos inclusive uma dinâmica que será característica desse último mês, da sua pergunta, inclusive, a respeito desse encerramento da presidência da ministra Carmen Lúcia, que é sessões todas as quartas pela manhã e à tarde, além da sessão plenária da quinta-feira. Justamente para dar celeridade maior aos julgamentos de processos na cadeia. A incógnita é se essa dinâmica vai continuar a ser adotada posteriormente, mas aí já é outra história, vamos acompanhar a partir da posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal. E exatamente nessa dinâmica, nós vamos saber agora qual é a pauta de julgamentos da sessão da tarde desta quarta-feira. Ordem social é o tema da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, com 2 processos. A ação declaratória de constitucionalidade discute dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece a idade de 6 anos completos no início do ano letivo para matrícula em ensino fundamental. Assim como uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, debate diretrizes do ensino fundamental e da educação infantil. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Semana Mundial do Aleitamento Materno reforça a importância de que todos protejam e apoiem a amamentação. O ideal é que as mães ofereçam aos bebês somente o leite materno até os 6 meses de vida. Motorista embriagado que tentou atropelar travestis e acabou matando motociclista em Fortaleza vai continuar preso. O pedido de liberdade foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão é do ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ, no exercício da presidência. O pedido de liminar em um recurso em habeas corpus era de um motorista acusado de atropelar e matar um motociclista enquanto perseguia 2 travestis. De acordo com o processo, o homem estava bêbado. O crime ocorreu em 2017 em Fortaleza. A denúncia do Ministério Público do Ceará diz que, após uma discussão com as 2 travestis, o motorista dirigiu na contramão em alta velocidade com a intenção de atropelá-las. Durante o percurso, ele atingiu uma moto. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. O motorista foi acusado de homicídio consumado e também pelo delito de embriaguez ao volante. Durante o processo, foram impostas medidas cautelares ao acusado. Todas foram descumpridas e, por isso, a prisão preventiva foi decretada. A defesa recorreu e pediu a liberdade do homem ou a aplicação de novas medidas cautelares, alegando constrangimento ilegal. O decreto da prisão não teria sido concretamente fundamentado. O argumento foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado e o caso veio para o STJ, onde o ministro Humberto Martins negou o pedido de liberdade. De acordo com o ministro, o caso não configura abuso de poder ou ilegalidade. O mérito do recurso será julgado pela 6ª turma do tribunal. Uma auxiliar de enfermagem conseguiu na Justiça do Trabalho equiparação salarial com um técnico de enfermagem. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o empregado tinha qualificação profissional.
O empregado entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho depois de o pedido de equiparação ser negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. O TRT apenas havia determinado o pagamento de diferenças salariais do período em que o auxiliar trabalhou na UTI pediátrica do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. O regional argumentou que o hospital integraria parte da administração pública indireta e, por isso, o acesso aos cargos da instituição só poderia ocorrer por meio de concurso público. O auxiliar, então, recorreu ao TST, afirmando que o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu que ele desempenhava as mesmas funções das técnicas de enfermagem. O relator na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, pontuou que o empregado demonstrou que tinha qualificação profissional necessária para a equiparação, uma vez que possuía formação como técnico de enfermagem e desempenhava as mesmas atividades com o mesmo tempo de serviço. Além disso, o ministro explicou que a Constituição Federal não impede a equiparação no âmbito das sociedades de economia mista, conforme a súmula 455 do TST. A norma estabelece que não se aplica a vedação à equiparação prevista no artigo 37 da Constituição Federal à sociedade de economia mista, uma vez que, ao admitir empregados sob o regime da CLT, equipara-se a empregador privado. Por unanimidade, o recurso do auxiliar foi aceito e a 3ª turma determinou a equiparação salarial. Começou hoje a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Mais do que alimentar o bebê e garantir o desenvolvimento dele, a amamentação pode resultar em melhor qualidade de vida, desde o nascimento até a vida adulta. Camila diz que é um ato de amor. O pequeno Enzo, que completou 1 mês, tem ganhado peso desde que nasceu. Segundo os médicos, está forte e saudável. A mãe não tem dúvida que o leite materno está ajudando no crescimento do bebê. Só quero amamentar mesmo, amamentar para ele crescer forte, igual ele está engordando bem, está pegando muito peso, mama bem. De hoje até o dia 7 de agosto vai ocorrer a Semana Mundial do Aleitamento Materno. A ideia é conscientizar as mães de que a amamentação, feita até 1 hora depois do parto, protege o bebê de infecções e reduz a mortalidade infantil em até 13%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Também previne alergias, anemias e infecções respiratórias. Apesar dos benefícios, os números ainda são baixos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, no ano passado, apenas 38% dos bebês foram alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida e somente 32% continuaram sendo amamentados até os 2 anos de idade. Segundo a OMS, se todos os bebês do mundo recebessem leite materno, seria possível salvar a vida de 820 mil crianças de até 5 anos de idade todos os anos. Geile sabe da importância da amamentação e até os 6 meses, João Lucas não vai receber outro tipo de alimento. Vale muito a pena. A criança nasce forte, tem muita imunidade e se torna bem resistente a tudo, né? A Semana Mundial do Aleitamento Materno começou em 1992 e desde então o número de mães que passaram a amamentar os bebês tem crescido e as doações de leite também. É importante as mulheres também se conscientizarem que é suficiente para o bebê, que tem todos os nutrientes que o bebê precisa, que tem a água que o bebê precisa, né? Então, é extremamente importante isso. Então, neste mês dedicado à amamentação, na Semana Mundial do Aleitamento Materno, a gente faz isso, a conscientização, coloca na boca de todo mundo a amamentação. O que é também um ato de amor. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, você vai ver no quadro Profissões como trabalha um engenheiro ambiental. A conscientização de cada indivíduo como ser participante do planeta é importante para a mudança, para a sustentabilidade. O programa Justiça Eleitoral Itinerante, promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral, já passou por Santa Catarina e Goiás. Agora foi a vez da Bahia receber o lançamento do programa. O presidente do TSE também lançou em Salvador o projeto Políticos do Futuro.
O ministro Luiz Fux destacou a importância do debate sobre democracia, cidadania e acesso à justiça. É levar biometria ao eleitor, serviços eleitorais em geral e consciência política. Justiça itinerante é um projeto da Justiça Eleitoral que nós assumimos quando da posse. A finalidade é que ela tenha duas frentes, uma frente acadêmica e uma frente cidadã. A frente acadêmica ela se realiza através de debates entre juízes e tribunais regionais eleitorais sobre os temas mais importantes do momento, para que haja uma uniformização de entendimento. E a frente cidadã é exatamente a prestação de serviço pela justiça que vai ao cidadão e não o cidadão vai à justiça. O diretor da Escola Judiciária Eleitoral, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, também falou sobre a importância da inclusão social no contexto político do país. A Justiça Eleitoral tradicionalmente sempre se comprometeu com competências tradicionais, como a jurisdicional, a administrativa, a consultiva e a normativa, mas principalmente a partir da gestão do ministro Fux, essa preocupação com o social se intensificou e tem sido muito prazeroso visitar o país e levar essa palavra de harmonia. Foi realizado ainda um ciclo de palestras sobre direito eleitoral voltado a magistrados, servidores e advogados. Os ministros do TSE também foram homenageados pelo serviço prestado a favor do cidadão. Nas escolas públicas de Salvador, foram montadas cabines de votação para eleger candidatos aos cargos de governador, deputado estadual, prefeito e vereador. Os próprios estudantes votaram e foram votados. Eu sou candidata a governadora porque eu quero defender as causas do meu colégio e a causa que eu acho que está tendo em falta, tanto nos colégios como na sociedade, que é a diversidade e a igualdade entre as pessoas, tanto de etnia quanto de cultura, porque é o ponto inicial para qualquer outro tipo de defesa política. Acho bom para futuramente sabermos melhor como votar essas coisas. Os políticos do futuro tiveram uma breve aula de direito básico e cidadania. Os ministros do TSE assistiram a todos os debates entre os concorrentes e acompanharam a eleição, a totalização dos votos e a divulgação dos nomes dos políticos do futuro. A cada um de vocês, meus jovens, meus futuros políticos, que serão os responsáveis por transmitir os ideais de liberdade, igualdade e responsabilidade no exercício de uma cidadania consciente dos seus deveres e dos seus direitos. A finalidade do projeto é exatamente criar os eleitores do futuro, os políticos do futuro, dando a essa juventude noções básicas de cidadania, para que eles comecem a sua vocação cientes desses valores. Agora a pauta é meio ambiente, viu, Cadu? A gente sabe que o meio ambiente tem passado por diversas transformações ao longo dos anos. E os impactos da atividade humana fazem parte desse processo. Rafa, e no quadro Profissões de hoje, vamos acompanhar exatamente como o engenheiro ambiental trabalha exatamente para minimizar esses impactos e manter o equilíbrio na natureza. Do alto, o verde intenso da vegetação se mistura com as correntezas do rio. Uma paz desafiada pela interferência do homem e seus processos produtivos. É a preservação dos recursos naturais que garante o que virá para a geração atual e também para as futuras. Cada detalhe da influência humana na natureza e seus impactos são estudados por um profissional preparado para desenvolver soluções adequadas que garantam um desenvolvimento sustentável. Esse profissional é um engenheiro ambiental. A Marília está desde 2009 na profissão. A conscientização de cada indivíduo como ser participante do planeta é importante para a mudança, para a sustentabilidade. Porque o que a gente vê é as pessoas tendo ações que elas acham que são pontuais. Ah, vou jogar um lixo aqui, não vou apagar a luz, e acha que isso não vai, de certa forma, refletir na vida dela. Mas reflete. Cabe ao engenheiro sanitarista ambiental ele acompanhar
todas as atividades para que ela não gere os impactos ambientais, os riscos previstos, garantindo que todos os recursos naturais não sejam afetados, que sejam operados de formas corretas e garantindo todas as atividades que foram previstas dentro do projeto base. Estamos no aterro sanitário Metropolitano Centro, que atende a região de Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho. Aqui chegam em média 3.000 toneladas de resíduos sólidos por dia. Um aterro, quando ele é operado de forma correta, como o nosso aterro, ele deixa de gerar, seja ele contaminação de solo, lençol freático, poluição do ar, poluição dos rios. Então, essa é a parte, digamos assim, o objetivo principal de um aterro sanitário. O curso de Engenharia Ambiental tem em média 5 anos e prepara o profissional para atuar no desenvolvimento de técnicas de preservação do ar, água e do solo, no gerenciamento de resíduos e também para projetar, operar e construir sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto. A engenharia ambiental, como um diferencial, por ser multidisciplinar, ela permite que você possa atuar em várias outras áreas. Ela faz uma interface muito grande com outras modalidades de engenharia. Por exemplo, você dentro da construção civil, você não tem só o engenheiro civil. Você precisa regularizar essa obra e aí envolve o licenciamento ambiental. Você tem estudos ambientais que precisam ser elaborados, o acompanhamento no gerenciamento de resíduos dessa construção. Eu tenho uma empresa de consultoria ambiental e atendo outras empresas de diversos segmentos. Atendo empresas de tratamento de resíduo hospitalar industrial, atendo concessionárias, atendo empresas do ramo de fabricação de materiais plásticos, atendo até lavanderia. Então, hoje, todas as empresas que gerem algum resíduo perigoso ou que tenham alguma atividade que gere algum impacto ambiental, ela precisa ser licenciada. A gestão ambiental antes era vista muito como um setor específico lá dentro da empresa para cuidar da regularização ambiental, ou seja, o cumprimento das normas ambientais. Mas, a partir do ponto que eles começaram a demonstrar que a gestão ela tinha que ser integrada, e hoje a gente já usa inclusive o conceito de gestão integrada e não somente a gestão ambiental, a gente está integrando os conceitos administrativos, de segurança, de responsabilidade social e também o ambiental. O tripé da sustentabilidade vai no segmento social, econômico e ambiental. Para a gente conseguir ter um crescimento, a gente tem que andar todos juntos, né? E o Jornal da Justiça, a primeira edição de hoje, está terminando. Uma boa tarde para você e até amanhã. Daqui a pouco, às 14h, tem o Direto do Plenário ao vivo aqui na TV Justiça. Para você, uma boa tarde e até amanhã.